Vamos dar então continuidade à resolução dos casos práticos e à comparação com as anteriores tabelas e as novas tabelas agora em vigor. E temos agora o caso ou o exemplo número 2, que trata do Pedro Alves, tesoureiro da empresa XYZ Limitada, com uma remuneração mensal de 1.400 euros, um subsídio de alimentação correspondente a 6,90 € por dia em dinheiro, e pelas funções que exerce e de acordo com o instrumento de regulamentação coletiva do trabalho que regula o setor de atividade da empresa, recebe mensalmente um abono para falhas de 100 euros. Em termos familiares, ele é casado, único titular e tem 3 dependentes. Bom, isto foi resolvido inicialmente, considerando o valor de 1.400 euros a sua base de vencimento. Em relação ao abono para falhas, sabemos que até 5% da remuneração mensal média, remuneração mensal vezes 14 sobre 12, é a remuneração mensal média. Goza de não sujeição a IRS e o excedente, e porque o valor pago é de 100 euros, 100 euros acima de 81,67 está sujeito, é o abono para falhas, sujeito ao IRS. Em termos de subsídio de alimentação, recordamos que até 6 euros 20 vezes 22 dias não é sujeito, mas como o trabalhador recebe 6,90 euros, acima de 6 euros, vezes o número de dias de trabalho efetivo, que como pressuposto consideramos ser 22 dias, temos 19,80. Somando os valores sujeitos, 1438,13. Pelas tabelas anteriores, vimos que a taxa era de 16,5. Estamos a falar de um sujeito que é casado, único titular, com 3 dependentes e, portanto, casado, único titular, utilizamos a tabela número 3. E, portanto, considerando o valor de 1438,13, consideramos que a taxa era de 16,5, portanto até 1931, tinha direito a uma parcela a abater de 147,37 e uma parcela adicional a abater por cada dependente de 42,86 €. A verdade é que, tendo 3 ou mais dependentes, tem direito a uma redução de 1 ponto percentual na taxa máxima, na taxa marginal máxima, portanto passou para 15,5%. Foi isso que aplicamos, 15,5%, depois a parcela a abater de 147,37, 42,86 € por cada dependente, vezes 3 dependentes, 128,53, e fazendo o cálculo de aplicação de 15,5% a 1.438,13 e subtraindo parcela a abater e parcela adicional a abater, deu um valor negativo, o que significa que o trabalhador não tem imposto retido na fonte. E, portanto, ele recebe 1.493,63, toda a vertente remuneratória, à qual se deduziu apenas a componente da segurança social de 11% sobre 1.438,13 e, portanto, o trabalhador não teve retenção na fonte. Obviamente, se ele já não tinha retenção na fonte, de acordo com as tabelas que vigoraram entre janeiro e julho, no período transitório de compensação, ou seja, agosto e setembro, qual será a taxa a aplicar ao trabalhador com 1.438,13, isto porque o abono para falhas vai se repetindo mês após mês, o subsídio de alimentação também, portanto vamos considerar aqui a mesma base e mudando aqui as tabelas para agosto e setembro, mas considerando no caso concreto
a tabela número 3A, para trabalho dependente casado único titular, e, portanto, até 1438.13, teríamos de considerar até 1931, 1,60 de taxa marginal máxima, 20,41 de parcela a bater e os mesmos 42,86 por cada dependente, com uma redução de 1 ponto percentual relativamente à taxa marginal máxima, portanto passa para 0,60, portanto não vai fazer logicamente qualquer tipo de retenção na fonte. No próximo outubro e de outubro em diante, a tabela número 3 para este trabalhador passaria a ter uma taxa de 16%, ou seja, 15%, por causa da redução de 1 ponto percentual, com parcela de 143,82 e parcela a bater por cada dependente de 42,86. Portanto, face à inicial tabela, é ligeiramente reduzida de 16,5 para 16, menos o tal 1 ponto percentual. Portanto, se a taxa por cima é reduzida, nunca faz retenção na fonte. O trabalhador número 2, o Pedro Alves, tesoureiro, ao longo de todo o ano, não tem qualquer tipo de retenção na fonte. Seguidamente, o terceiro trabalhador. Bom, voltando aqui ao manual e só para ver o enunciado, o terceiro trabalhador é o Manuel Silva, chefe de secção, e a sua remuneração mensal fixa é de 1.300 euros. Conforme o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, que regula o setor de atividade desta empresa e com fundamento na antiguidade ao serviço da empresa, recebe mensalmente 130 euros de diuturnidades. O subsídio de alimentação corresponde a 6,90 euros por dia, em dinheiro, e, do ponto de vista familiar, é casado, 2 titulares e tem 2 dependentes. Portanto, vamos ter de utilizar a tabela número 1. De acordo com as tabelas que vigoraram até julho, e portanto vamos só ver aqui a nossa base, o vencimento é de 1.300 euros, o subsídio de alimentação temos a parte não sujeita de 6 euros ao dia vezes o número de dias efetivos de trabalho, por pressuposto consideramos aqui 22 dias de trabalho efetivo, e depois, como recebe 6,90 euros, acima de 6 euros, vezes 22 dias, essa diferença, 19,80, é um valor que vai ser integrado na base para sujeição. As diuturnidades estão integralmente sujeitas ao imposto. E significa que são 1.449,80 euros sujeitos. E, portanto, 1.449,80 euros. Com base nas tabelas que eu já lhes posso chamar de antigas, não é? Porque o decreto foi revogado. Temos a tabela número 1, que é aquela que eu vou utilizar para este trabalhador, porque ele é casado, 2 titulares, e com um valor de 1.449,80, 1.449,80, posicionamo-nos na remuneração mensal até 1.787. Portanto, ele estava com uma taxa marginal máxima de 25%, uma parcela a bater de 188,90 e, por cada dependente, uma parcela adicional a bater de 21,43. E assim consideramos os 25%, os 188,90 e 21,43 vezes 2 dependentes, a taxa de 25% vezes 1.449,80 menos as duas parcelas a abater deu 130,69, fazendo o arredondamento para o euro inferior, com base no artigo 99E do Código do IRS, porque estamos com tabelas de retenção na fonte para trabalho dependente.
Portanto, 130 euros, arredondamento para o euro inferior, a Segurança Social 11% a cargo do trabalhador vezes a base de 1449,80, o que significa que toda a vertente remuneratória, menos o imposto retido na fonte, menos a Segurança Social a cargo do trabalhador, prefaz um valor líquido a pagar de 1.292,32. Ora, qual será a taxa marginal que vai ser usada em agosto e em setembro, no período transitório, para compensar os excessos de retenção que ocorreram entre janeiro e julho? Bom, este trabalhador com 1449,80, portanto eu vou considerar aqui que estes valores se vão manter, a diuturnidade mantém-se, o subsídio de alimentação também, portanto vamos partir desta base. As novas tabelas para, eu agora tenho que recorrer à tabela 1, casar dois titulares, para agosto e setembro, com base em 1449,80, teremos 2,44, portanto o valor é 1449,80, portanto a taxa para 1449,80 é até 1787, 2,44%, com uma parcela a abater de 28,42. Vamos então atualizar aqui a nossa tabela. Taxa marginal passará então para 2,44. O valor de 2,44 vigora apenas nos meses de agosto e de setembro. A parcela a abater, 28,42. E, portanto, isto faz com que o imposto retido na fonte dê valor negativo. Não há retenção na fonte. A retenção na fonte para estes 2 meses é de 0. Significa que o valor líquido a pagar será toda a vertente remuneratória, descontada apenas da Segurança Social, porque a retenção é 0. Agosto e setembro, este trabalhador tem retenção 0. Taxa efetiva 0. Taxa efetiva, sempre o montante retido na fonte, a dividir pela base e, portanto, aqui, logicamente, 0. E o que é que vai acontecer a partir de outubro? Bom, a partir de outubro temos novas tabelas, não é? Portanto, as tabelas que se aplicarão a partir de outubro de 2025, onde a redução da taxa marginal não é assim tão drástica, mas será, enfim, aquela taxa marginal que se aproximaria depois mais da liquidação final. E, portanto, utilizando a tabela número 1 e para 1449,80, a taxa passa para 24,40 com uma parcela a abater de 184,81 e 21,43 respeitante aos dependentes. E qual será, então, o novo desconto, a nova retenção na fonte que o trabalhador fará a partir de outubro, com uma taxa de 24,40%, com uma parcela a bater de 184,81, mantendo-se os 21,43 por cada dependente, vezes 2, 42,86. Portanto, 1449,80 vezes 24,40 menos as duas parcelas a abater, significa que o trabalhador passa a reter 126 euros. A empresa passa a reter ao trabalhador 126 euros, menos 4 euros que a retenção que era feita entre janeiro e julho. Isto prefaz uma taxa efetiva de imposto, portanto os 1449,80 a dividir por, aliás, os 126 euros a dividir por 1449,80, temos uma taxa efetiva de 8,69. Portanto, há ali esta correção de 4 euros a menos para
outubro, novembro e dezembro. Temos então o trabalhador número 3, a 3 que concluímos agora. Finalmente, o trabalhador número 4, a Margarida Souza. A Margarida é secretária da direção e a sua remuneração mensal fixa prefaz os 1.100 euros. O subsídio de alimentação corresponde a 10,20 € por dia, consideramos aqui o pagamento em cartão, e recebe 100 euros de ajudas de custo por deslocação de um dia do mês ao serviço da empresa. Estas ajudas de custo eu vou considerá-las apenas para este mês em concreto. Nos meses subsequentes não vou considerar, porque as ajudas de custo elas dependem das deslocações que o trabalhador faz mês a mês, não é? No presente mês recebeu também subsídio de férias. A Margarida é divorciada, portanto temos de utilizar a tabela não casado, que é a tabela 1, e não tem dependentes a seu cargo. Na altura, fizemos, portanto, os 1.100 euros de vencimento, o subsídio de férias sempre de forma autónoma, e o cartão de refeição, conforme se recordam, 10,20 € é precisamente o limite que atualmente está em vigor, vezes 22 dias. Portanto, depois as ajudas de custo, eu na altura considerei naquele mês, não é? A parte não sujeita, a parte sujeita, e para efeitos de imposto retido na fonte, tivemos 96 euros face às remunerações e 90 euros de forma autónoma face ao subsídio de refeição. A taxa marginal máxima era de 16,5 perante 1134,11, que era a remuneração a contemplar naquele mês. Ora, esta trabalhadora, face à nova realidade, quais são as alterações que vão ocorrer ou que ocorrem relativamente à Margarida Souza? Bom, como vimos, a Margarida Souza recebe uma remuneração mensal de 1.100 euros e subsídio de alimentação de 10,20 € por dia, e através de cartão de refeição, que está totalmente isento de tributação, porque é precisamente o limite. No mês em análise, dentro do primeiro período, recebeu excepcionalmente ajudas de custo, 100 euros por deslocação de um dia, das quais 34,11 estão sujeitas a tributação e 68,89 isentas, porque se trata do limite. Sendo divorciada e sem dependentes, o seu rendimento habitual mensal sujeito a 1.100 euros, tendo sido de 1.134,11 apenas por causa das ajudas de custo, que eu não repito seguidamente, para não dar a sensação que as ajudas de custo é uma constante, porque não é. As ajudas de custo dependem das deslocações que o trabalhador faz num determinado mês e, portanto, são trabalhadas mês a mês. No primeiro período, nos meses normais, aplicou-se a tabela número 1 para um rendimento de 1.100 euros, enquadrado na linha 4 até 1.136. A taxa marginal máxima é de 1.050, com parcela a bater de 90,81, resultando numa retenção mensal de 90 euros. No mês excepcional, com ajudas de custo, o rendimento foi efetivamente de 1.134,11, manteve-se exatamente no mesmo escalão, resultou numa retenção de 96 euros. Não esquecer que também nesse mesmo mês tivemos o subsídio de férias de 1.100 euros, que esteve sujeito à retenção do escalão a que pertence e, portanto, fez 90 euros. Agora, no próximo período e durante o período de compensação, agosto e setembro, considerando que a Margarida recebe o subsídio de alimentação que não é sujeito e o seu vencimento de 1.100 euros que é sujeito, para este valor, e como ela é não casada, e para não casados utilizamos a tabela 1,
e estou a falar de agosto e o mês de setembro, até 1.100 euros, é até 1.136, portanto 1.100 euros vai até 1.136, zero de retenção na fonte, não há retenções na fonte em em agosto e setembro. Portanto, está assim compensado o facto de ter feito retenções nos meses anteriores. E no terceiro período, portanto, outubro, novembro e dezembro, mantendo-se o rendimento de 1.100 euros, qual será a sua nova taxa marginal? Portanto, a partir de outubro de 2025, inclusive, ela vai estar ali até 1.136, 16%, 87,90 de parcela a abater. E, portanto, a taxa marginal máxima passou para 16%, com parcela a abater de 87,90, o que resulta numa retenção na fonte de 88 euros, o que se compararmos com os 90 euros, que seria o normal, não é? Portanto, excluindo aí a questão das ajudas de custo que fez com que naquele mês inicial ela tivesse 96 euros. Portanto, isto representa uma redução de 2 euros por mês face aos meses anteriores. No manual vai encontrar os cálculos feitos, vai encontrar tudo explicado e no final uma tabela que mostra, em relação aos 4 trabalhadores em análise e em conformidade com a sua situação fiscal, o que acontecia entre janeiro e julho, o que acontece nos meses de compensação, em que os trabalhadores não descontam absolutamente nada, estes em análise, e depois, a partir de outubro, o que acontecerá em que os trabalhadores têm uma ligeira redução das taxas de retenção na fonte. Aquilo que acontece é que agosto e setembro não há qualquer retenção. Isso significa que quando se chegar ao final do ano, em que multiplicamos o número de meses em que fez a retenção entre janeiro e julho, mais agosto e setembro, 0 por cada mês. De outubro até dezembro, 3 meses vezes a nova retenção na fonte. Não esquecer que entre novembro e dezembro haverá o subsídio de Natal, que faz retenção na fonte autónoma, e portanto há que considerar isso também, com base nas regras de dezembro ou de novembro, caso seja processado nessa data. E também não esquecer que os subsídios de férias, no caso desta empresa, pressupomos que foram pagos em julho ou em junho e, portanto, considerando aí, teríamos de considerar de janeiro a julho mais a retenção do subsídio de férias. E nesse sentido, podemos comparar as retenções que realmente aconteceram do que aquelas que aconteceriam se não houvesse alteração na legislação, e as que aconteceriam seria 246 vezes o número de meses total, não é? Portanto, isso significa que também temos que ter em consideração a questão das ajudas de custo, que foi só aquele mês, não é? Só essa nuance. E, portanto, isso significa que os trabalhadores têm efetivamente uma diminuição da retenção na fonte, mas isso não é propriamente um benefício. É efetivamente mais cash flow durante, em particular, agosto e setembro, só que depois, no próximo ano, quando se entregar a declaração modelo 3 e o respectivo anexo A para rendimentos do trabalho dependente e também pensões, os valores retidos na fonte são menos, não é? E a autoridade tributária faz a liquidação com base nas taxas finais do artigo 68. Ora, se descontamos menos, se antecipamos menos, significa que teremos menos reembolso ou até, eventualmente, alguns poderão ter imposto a pagar. Porque a retenção na fonte, como eu comecei por referir, nada mais é do que uma antecipação do imposto final.
são pagamentos por conta do imposto final. E se esses pagamentos por conta do imposto final forem inferiores àquilo que é realmente o imposto final calculado com base no artigo 68 do Código do IRS, o sujeito passivo terá de pagar a diferença. Ou eventualmente ser menos reembolsado face à diminuição das retenções na fonte. Muito obrigado por ter assistido a esta atualização do IRS. Até uma próxima videoaula.